Nesta noite, irmãos, a meditação que preparei, a intitulei O Toque da Cura. O Toque da Cura. Está baseado em Lucas 8, 43 ao 48. Mas além do toque da cura, eu gostaria de começar com uma pergunta para vocês. Quão perto de Deus estamos? Qual é a distância que Deus está de você? A segunda música que cantamos dizia que a mulher tocou as vestes. A última moça que cantamos disse o toque. Quero tocar. E a minha pergunta é, a que distância estamos de Deus? Nessa passagem que eu li, diz a Bíblia que havia uma mulher que sofria uma doença que a impedia ser mãe. Qualquer doença é um problema, é um sofrimento. Ela, diz a Bíblia, que se aproximou a Jesus. E com um toque silencioso e anônimo, ela tocou a Jesus. Quer dizer, a distância era perto. Aqui há uma coisa que nós temos que aprender. Que o toque da cura começa com uma grande necessidade. Se nós queremos estar perto de Deus, temos que ter necessidade. Assim como os nossos irmãos declararam, temos necessidade de estar no templo, temos necessidade de estar na casa de Deus, temos necessidade de orar, temos necessidade de nós congregarmos. Ela tinha uma necessidade, ela tinha um sofrimento, era sua necessidade, um sofrimento prolongado. A gente não consegue imaginar, talvez, 12 anos de tentativa, buscando a cura e esperança frustrada, 12 anos. Nós estamos 2, 3 meses em quarentena, isolados, estamos desesperados. Mas esta mulher, 12 anos. 12 anos de enfraquecimento, 12 anos de sombra, de lágrimas, de sofrimento. Talvez um de nós ou nós estejamos sofrendo por muito. Talvez o nosso sofrimento seja grande em qualquer área. E essa é uma necessidade que nós temos. Talvez seja uma doença que se arrasta por décadas. Talvez seja algum outro problema que nós tenhamos. Vai ser um sofrimento. E quando há sofrimento, há necessidade. E ela tinha, amados, ela tinha um sofrimento que gerava desesperança. Quer dizer, não havia esperança, não havia solução. Ela havia perdido a esperança. Tem tanta gente que diz, para mim não dá mais, não há esperança, tudo acabou, desisto de tudo. Muita gente em nossos dias está nessas situações, nessa situação. E esta mulher disse que gastou tudo o que tinha à procura da cura, com médicos e viagem e remédios, enfim. Nós percebemos que esta mulher era uma mulher trabalhadora, esforçada. Não ficou chateada num canto reclamando, não. Muitas pessoas, quando tem um grande sofrimento, ficam num canto. Ficam chateadas, ficam reclamando. Mas esta mulher não, ela correu atrás de solução. Porque há esperança. E ela busca várias saídas para seu problema, para seu sofrimento. Ela não apenas perdeu o dinheiro, perdeu também a saúde. A sua doença era crônica, era grave.
A medicina daquela época não tinha resposta para o seu sofrimento. Ela tinha um sofrimento que destruía o sonho de vida. E estava dominada pela anemia, pela fraqueza. O sangue é sinônimo de vida. Poderíamos dizer que esta mulher estava morrendo aos poucos cada dia. Porque ela tinha um fluxo de sangue. Não apenas ela estava perdendo a vida, como não podia gerar vida. Um sofrimento leva a uma necessidade. Um sofrimento produz problemas, outros problemas. O sofrimento produz problemas, amados. A primeira coisa que nós podemos ver, o problema que ela teve foi segregação conjugal. Sabiam vocês que a lei judaica dizia que uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com seu marido? Não podia ter contato, quer dizer, isolamento, o que nós estamos vivendo hoje. Estava impedida de ter contato com seu marido. Sabem por quantos anos? Por 12 anos. Era a lei, era dura. Havia uma segregação social. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com ninguém. Não podia conversar, não podia estar perto de ninguém. Devia viver confinada dentro de casa. E não sair de dentro de casa. Nós estamos 2, 3 meses, não sabemos o que fazer. Esta mulher, 12 anos. Se imagina, irmãos. Na solidão, no isolamento social, ela vivia cheia de vergonha. Para alguém como nós, não haveria esperança, mas para esta mulher havia esperança. Havia uma segregação religiosa também. Diz que uma mulher com fluxo de sangue não podia entrar no templo. Não podia entrar no templo. Imaginem. Havia um decreto dos rabinos que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo o que tocava, inclusive os utensílios domésticos. Terrível. E se ela morria, se essa mulher chegasse a morrer com esta doença, olha o que acontecia. Devia passar por um processo de purificação antes de ser sepultada. Terrível. Me imagino, irmãos, como era o sofrimento dessa mulher. Mas esta mulher tinha uma necessidade. O toque de cura acontece quando buscamos a Jesus, quando ficamos perto de Jesus. O nosso problema, de seguro, não é o problema desta mulher, mas o nosso problema pode ser diferente. O nosso problema pode ser diferente o da mulher. Há uma necessidade que precisa ser suprida em nossas vidas. Mas a solução chega, irmãos, quando buscamos a Jesus. A procura, depois de procurar vários médicos, sem solução, buscou a Jesus. Às vezes nós chegamos a Cristo por causa do sofrimento. Quando estamos em sofrimento, buscamos a Cristo e Ele soluciona nosso problema. O nosso problema pode ser enfermidade, um casamento rompido,
uma doença, um desemprego. Enfim, ela rompeu todas as barreiras e foi tocar as vestes de Jesus. Quando tudo parece estar perdido, amados irmãos, ainda há uma saída em Cristo. Quando não há solução de nada, Cristo é a solução. Cristo é a solução dos nossos problemas. No meio de uma multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou nas vestes e ele perguntou, fez uma pergunta: quem me tocou? O que houve tão especial no toque desta mulher? Foi um toque intencional. A mulher não tocou a Jesus como um acidente. Não. Foi um toque com um propósito definido. Quando ela tocou Jesus, ela ficou imediatamente livre do mal. Ela foi curada. Ela foi curada. Ela foi curada fisicamente. Se o fluxo de sangue estancou. Ela foi curada emocionalmente. Jesus não a desprezou, mas a Bíblia diz que a chamou de filha. E ela foi curada espiritualmente. Jesus lhe disse: a tua fé te salvou. E ela foi curada socialmente porque ela se envolveu na sociedade novamente. Porque podia participar de tudo na sociedade. Foi uma cura completa. Irmãos amados, quando nós chegamos perto de Deus, existe uma cura completa em nossas vidas. Algumas pessoas querem Deus de longe. Querem ter Deus de longe. Mas mesmo de longe querem que seus problemas sejam solucionados. Muitas pessoas querem Deus a uma distância. Mas nada acontece em uma distância. Só vai acontecer milagres, irmãos, quando temos a necessidade de chegar perto de Jesus, tocando as vestes. Esse deve ser nosso objetivo, estar perto de Deus. O toque da cura acontece com o contato pessoal com Cristo. A cura, o milagre, irmãos, acontece quando nós nos aproximamos a Deus. Enquanto nós não aproximamos, nada acontece. Podemos orar, podemos jejuar, podemos fazer qualquer coisa, mas nada acontece. Por isso eu pergunto, quão perto tu está de Deus? Quão perto você está de Deus? Está longe, está perto? Está tocando nas vestes de Jesus? Se está longe, nada acontece. Muitos comprimem a Cristo, mas pouco tocam pela fé. Muitos fazem isso, mas poucos têm fé. Jesus frequentemente estava no meio de uma multidão. Ele sempre atraiu multidões, mas a maioria das pessoas que buscavam a Jesus não tinham um contato pessoal. Olhe bem isso, irmãos. A maioria das pessoas que buscou Jesus não teve um contato direto, não teve um contato íntimo, não teve um contato pessoal. A maioria das pessoas que procurou Jesus tinha um contato de longe. De longe. Mesmo assim, Jesus teve compaixão por aquela pessoa, mas quem realmente teve um contato pessoal, individual, foi bem diferente. Aqui, uma multidão o aperta, mas só uma mulher o toca. Uma multidão estava ali. Claro que Jesus estava com a multidão, era empurrado por aqui, tocado por lá, mas uma só mulher na multidão
tinha uma intenção de ser curada, tinha a intenção de ser transformada, tinha a intenção de ter um contato pessoal com Jesus. Esse deve ser o nosso desejo, ter um contato pessoal, não ficar na multidão somente, mas ter um contato pessoal. Só ela o toca e recebe a cura. Jesus perguntou: quem me tocou? Muitas pessoas vêm à igreja, mas lamentavelmente não se encontram com Jesus. Muitas pessoas participam do culto, mas nada acontece. Nada acontece. Amados, nós não devemos nos contentar apenas com vir. Não se contente somente de vir ao templo. Nós devemos ter um contato pessoal com Jesus. Nós devemos ter um contato íntimo com Jesus. Não se contente apenas com ouvir um sermão. Toque nas vestes de Jesus. Não se contente somente de cantar ao Senhor. Tenha comunhão íntima com Ele. A mulher não estava apenas na multidão que apertava Jesus. Ela tocou a Jesus pela fé e foi curada. As coisas vão acontecer se nós temos fé. As coisas vão acontecer se nós temos um contato íntimo e pessoal com Jesus. Ela tocou a Jesus sobre grandes dificuldades. Ela não podia estar perto de pessoas. Ela deveria estar isolada. Mas ali havia uma grande multidão. E ele estava no meio da multidão, apesar de doente, de fraca, de impura, de rejeitada. Olha a dificuldade que esta mulher tinha. Mas ela tocou em Jesus sob um senso de dignidade. Ela tocou em Jesus humildemente. E a Bíblia diz que se prostrou aos pés trêmula, com medo. Quando nos humilhamos, Deus nos exalta. Quando reconhecemos, Deus se manifesta. Quando aceitamos a nossa fraqueza, Deus nos perdoa. Quando nos prostramos diante da face do Senhor, vão acontecer milagres em nossas vidas. Isso nós precisamos, irmãos. Isso nós precisamos. Ela tocou em Jesus e foi curada do seu mal. Aqueles que tocam a Jesus pela fé são curados. A mulher foi imediatamente curada, diz a Bíblia. Em Cristo, a cura para nossas enfermidades espirituais e qualquer tipo de enfermidades. Ela foi curada fisicamente, emocionalmente, conjugalmente, espiritualmente, socialmente. A mulher foi completamente curada. Embora, se o caso fosse crônico, grave, para Deus nada é impossível. Ainda que uma pessoa seja má, ruim, a cura. Aqueles que tocam a Jesus, aqueles que se humilham perante Jesus, receberão a cura, receberão o poder, serão novas pessoas. Há momentos, amados, que sentimos que todas as nossas fontes se esgotam. Há momentos em que nós queremos jogar a toalha porque já não dá mais. Hemos escutado de tantas pessoas, empresários que dizem que não dá mais. Pessoas que não dá mais. Há momentos em que estamos nessas situações. Ninguém no mundo poderá solucionar o seu problema. Somente necessitamos de um poder maior. E esse poder maior é Deus. Devemos buscar o poder de Deus.
para que Ele se manifeste em nossas vidas. O poder faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, renova as suas forças aos que esperam no Senhor, diz a palavra de Deus. O poder de Jesus é suficiente para dar a vitória. Talvez você conheça a Deus, a Jesus, vários anos, mas ainda não tenha desenvolvido o poder de Deus em sua vida. Ainda não chegou perto, ainda não tem um contato pessoal íntimo. Precisamos desse contato pessoal. Estamos muitas vezes com medo, angustiados. Mas podemos dar a volta para a vida com as bênçãos, com a cura, com a salvação, com a restauração que Deus quer nos dar. É preciso, irmãos, o que fez esta mulher, tocar, chegar perto, humilhar-se, prostrar-se, e Deus fará o que for necessário. Como está a nossa vida? Qual é a sua necessidade? Me imagino que nós tenhamos necessidades. E como temos? Muitas vezes vontade de chorar, vontade de fugir. Para onde? Não podemos fugir. Mas precisamos chegar onde está Jesus. Chegar perto de Jesus. E tocar com a intenção de receber a cura, de receber o milagre. Com a intenção de dizer: Deus, estou aqui, transforma a minha vida, faz-me nova criatura. Precisamos nos humilhar perante o Senhor. Deus tem a solução de tudo. Por que está batida a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor. Amém. Deus amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Porque tu eres bom para conosco. Nós te louvamos, Senhor, pela tua grande misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, porque quando chegamos a ti com um coração contrito e humilhado, tu nos das força. Nos fazes nova criatura. Como cantamos, Senhor. Como nós falamos nesta noite. Tu, Senhor, está perto para nos livrar, para nos socorrer, para nos dar nova vida. Oh, Senhor, se há alguém nesta noite, neste lugar, se há alguém, Senhor, que precise de Ti, que tem uma grande necessidade, que possa ter coragem de ter um encontro pessoal e íntimo contigo, Senhor. Porque sabemos se temos encontro, Senhor, as coisas vão acontecer, o milagre vai acontecer, o milagre que tanto esperamos pode acontecer. O Senhor dá coragem às pessoas, dá força às pessoas para reconhecer que precisam de Ti, Senhor. Muito obrigado, nosso Deus, pela Tua palavra. E nós queremos, Senhor, te dizer que Tu eres bom para conosco. Em Teu nome que oro agradecido. Amém. E amém. Irmãos, que Deus vos abençoe. Possam ter uma semana repleta de bênçãos do Senhor. Cuídense como se estão cuidando até agora. Que
Deus quer o melhor para as nossas vidas. Aliás, próximo domingo, estou preparando uma mensagem de enfrentar ou fugir. Aonde vamos fugir? Para onde vamos fugir? Ou como vamos enfrentar? São coisas que muitas vezes temos que fazer. Que Deus, irmãos, vos abençoe. E estamos aqui. Que pena que não podemos visitá-los, mas que pena que não podemos estar juntos, mas estamos juntos pela fé e pelo amor que nos une em Cristo Jesus. Graças a Deus que podemos ter a tecnologia, que nos podemos comunicar, podemos falar, podemos escrever, até podemos nos ver. Esta semana, ontem, meu irmão do Chile pude conversar com ele um pouquinho. É tão bom ter esse momento, mesmo estando longe um do outro. Mas graças a Deus por isso. Que Deus vos abençoe, irmão. Assim nós finalizamos nosso culto. Amém.